Por que será que as pessoas bondosas são as primeiras a cair? Em meio ao mundo implacável, onde a verdade se esconde por trás de sorrisos dissimulados e intenções ocultas, questionamos-nos se afinal a bondade é uma virtude ou uma maldição. Imagine um coração que transborda compaixão, um coração que se abre ao mundo apenas para encontrar portas fechadas e almas que exploram cada traço de generosidade. Esta é a jornada de transformar a vulnerabilidade inerente na bondade em um escudo estratégico, preservando a integridade sem se entregar à ingenuidade. Hoje, convidamos você a descer conosco ao âmago sômbrio dessa questão. Como equilibrar a essência delicada do ser humano com a necessidade imperiosa de se proteger num cenário onde a competitividade e a maldade se entrelaçam com a própria vida. Desde cedo, aprendemos que ser bom era sinônimo de virtude suprema. Fomos ensinados a acreditar que generosidade, lealdade e honestidade seriam os nossos bilhetes para um mundo de recompensas e justiça. Contudo, ao longo da vida, muitos se deparam com a cruel realidade. Os que são genuinamente bondosos frequentemente se tornam alvos fáceis, vítimas da exploração e da falta de reconhecimento. A bondade, quando não acompanhada de uma dose essencial de estratégia, pode, paradoxalmente, transformar-se numa vulnerabilidade letal. Machiavelli, com a frieza de quem estudou a natureza implacável dos seres humanos, advertiu: as pessoas esquecem a morte do pai mais rápido do que a perda de seus bens. Esta afirmação, embora brutal, revela uma verdade incômoda. Vivemos num mundo em que as pessoas frequentemente negligenciam o afeto, o luto e a compaixão, mas jamais perdoam a fraqueza exposta. Enquanto a sociedade valoriza a força e a assertividade, aqueles que se entregam à pura bondade se tornam presas fáceis para aqueles que sabem usar a sofisticação da crueldade a seu favor. Ao olhar para dentro de si, você pode sentir em um silêncio profundo que algo não se encaixa. Sabe que age com integridade, que oferece a sua genuína natureza aos outros, mas ao mesmo tempo tem a sensação amarga de que o mundo continua a avançar e, em seu percurso, deixa para trás os que apenas se deixam levar pela corrente da moralidade tradicional. A sua bondade, que deveria ser um dom, transforma-se num ponto fraco, num convite aberto à exploração. Este filme não propõe a renúncia dos seus princípios, mas sim a descoberta de uma nova forma de ser, aquela que preserva a essência do bem, sem, no entanto, se tornar vulnerável às armadilhas de um mundo que premia a dureza e o oportunismo. Feche os olhos e respire fundo. Convidamos você a uma profunda reflexão, a uma descida consciente ao lado sombrio e, ao mesmo tempo, à luz de sua existência. Permita-se questionar as lições do passado e as verdades universais deixadas por grandes pensadores. Carl Jung observou que nenhuma árvore toca o céu se suas raízes não alcançarem o inferno. Esta metáfora poderosa remete à ideia de que, para nos elevarmos e alcançarmos o máximo do nosso potencial, precisamos reconhecer e integrar até as partes mais sombrias de nós mesmos. É inevitável que a dor dos mais bondosos seja silenciosa. Ao longo da vida, aqueles que se dedicam com fervor aos outros acumulam cicatrizes invisíveis e um fardo que nem sempre pode ser aliviado com palavras de consolo. A angústia de sentir-se incompreendido, a sensação de estar sempre a dar sem receber, tudo isso é parte de um cenário trágico que, por vezes, leva à estagnação. Então surge a pergunta: até que ponto manter a pureza de um coração altruísta, sem necessariamente armar-se com as armas da estratégia, pode conduzir à própria ruína? É preciso compreender que a virtude por si só não é suficiente num mundo que premia a astúcia e muitas vezes a crueldade disfarçada de civilidade. O ideal romântico de que ser bom basta para transformar todas as situações faz parte de um conto de fadas que não encontra espaço nas ruas frias e realistas da vida cotidiana. Em um ambiente onde preconceitos e interesses muitas vezes se sobrepõem à ética, a ingenuidade pode ser sinônimo de perigo. Machiavelli, em O Príncipe, não diria que devemos abandonar nossos valores,
mas sim que precisamos aprender a proteger-nos contra aqueles que não partilham da mesma honestidade. Ao longo desta narrativa, a mensagem que se deseja transmitir é clara. É possível, sim, ser bondoso e, ao mesmo tempo, ser um estratega da própria felicidade. Devemos cultivar uma presença forte e controlada, uma imagem que transmita tanto a nossa genuinidade quanto a nossa capacidade de nos defender. Aqui reside o verdadeiro renascimento estratégico, onde o ser humano aprende a ser um guerreiro da luz. Um guerreiro que sabe que às vezes a proteção exige silêncio, contenção e principalmente a habilidade de discernir o momento de agir. Você já experimentou o sentimento de ser explorado? De sentir que, quanto mais cede a sua natureza honesta aos outros, mais estes a exploram sem piedade? Essa realidade amarga revela que a bondade sem um contraponto estratégico é, em si, um convite à dominação. A vida exige que, de vez em quando, nos separemos da ilusão de que todos jogam com as mesmas regras. A verdade é que muitos escondem suas intenções por trás de sorrisos falsos, enquanto você, com o coração aberto, permanece vulnerável à manipulação. Este não é um chamado à maldade, mas sim um alerta para a necessidade de se proteger, de forma inteligente e consciente, sem renunciar à sua essência. A transformação começa quando percebemos que há poder no silêncio. Cada vez que se explica em demasia, corre-se o risco de se diminuir o próprio valor. O silêncio, como ensinou Maquiavel, deve ser visto não apenas como uma virtude, mas como uma ferramenta poderosa de defesa. Em um mundo saturado de palavras e promessas vazias, aqueles que controlam suas palavras conquistam uma autoridade quase mítica. A arte de desaparecer e reaparecer estrategicamente passa a ser uma das maiores armas contra a exploração. Assim como o cavalo de um guerreiro carrega a verdade onde a voz se perde, a sua presença, embora sutil, deve ser capaz de transmitir firmeza e determinação. Não se trata de abandonar a bondade, mas de aprimorá-la com a inteligência e a sagacidade que a realidade exige. Você tem a oportunidade de transformar a sua vulnerabilidade numa armadura, de aprender a utilizar a mensagem dos grandes mentores, Machiavelli, Jung e Frankl, e, sobretudo, a encontrar o equilíbrio perfeito entre a bondade e a assertividade. Nessa jornada, o espaço entre o estímulo e a resposta se torna crucial. Conforme Viktor Frankl sabiamente afirmou, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nele está a sua liberdade. Este espaço é onde nascem as decisões que moldam o nosso destino, onde reside a possibilidade de escolher uma reação mais condizente com o seu verdadeiro valor, sem se deixar levar automaticamente pelo impulso de agradar a todos. A liberdade verdadeira nasce do poder de decidir quando e como responder aos desafios da vida. Agora imagine que cada ato de bondade que realiza não precisa, necessariamente, ter um preço alto. O segredo está em dominar a arte da presença seletiva. Ao aprender a se fazer presente apenas quando necessário, você passa a ser reconhecido não apenas pela sua gentileza, mas pela força que emana de uma postura segura e decidida. Permita que o mundo sinta sua falta quando você se afasta e que o seu retorno seja marcado por uma aura de competência e respeito. A sua imagem torna-se, assim, um reflexo da dualidade que você aprendeu a abraçar, a inocência da bondade e a firmeza da autodefesa. Veja bem, não se trata de adotar um comportamento cruel ou despirotar a sua humanidade. Pelo contrário, o objetivo é fazer com que a sua bondade se torne um trunfo, não uma cadeira de porto. Aprender a parecer intimidante, a utilizar o silêncio com maestria e a preservar o seu espaço é de facto um ato de autocuidado e de respeito próprio. Quando os que o rodeiam perceberem que não se pode tirar vantagem facilmente da sua boa disposição, o mundo começará a tratá-lo com o devido respeito. Afinal, a verdadeira virtude não se encontra na submissão, mas na habilidade de transformar fraqueza em força. O desafio é talvez o mais complexo de todos. Como equilibrar a necessidade de ser genuíno com a obrigação de se proteger? A
resposta pode estar justamente na integração de duas facetas aparentemente opostas. Um coração compassivo pode ao mesmo tempo ser afiado como uma espada quando confrontado com a vilania. Essa dualidade não diminui o valor do seu ser, pelo contrário, engrandece-o. Mergulhe na profundidade dos seus sentimentos, mas não se deixe consumir por eles. Aprenda a reconhecer os momentos em que a sua bondade precisa de um escudo, quando um olhar silencioso é mais potente que 1000 palavras, e quando a recusa em ceder de imediato a uma situação injusta é o primeiro passo para conquistar a sua liberdade. Este é o renascimento estratégico, a evolução de um ideal de moralidade que por si só já não basta para enfrentar os desafios de um mundo competitivo. A verdadeira integridade não exige que você se torne dócil ou complacente, mas que aprenda a ser assertivo sem perder a essência que o torna único. Ao transitar entre a luz e a sombra, descobrimos que o equilíbrio não é um ponto fixo, mas uma constante transformação. A cada atitude, a cada recusa silenciosa, você reafirma sua determinação de não se deixar abater pela exploração, mantendo intacta a pureza que o define. Agora, ao aproximar-se do final desta jornada, convido-o a refletir profundamente sobre tudo o que ouviu. Lembre-se de que a sua bondade não precisa ser um fardo, mas sim uma fonte de força quando aliada à inteligência e à autoconfiança. Os ensinamentos de Maquiavel, Jung e Frankl não são uma licença para a malícia, mas um convite para que você se torne um estratega do próprio destino, alguém capaz de transformar a fragilidade numa barreira impenetrável. Ao encerrar este percurso, a mensagem é inequívoca. Você pode e deve ser bondoso, mas sempre com a consciência de que o mundo que o rodeia merece uma postura firme e seletiva. A verdadeira vitória não está em abandonar os princípios que o definem, mas em aprimorá-los de modo a proteger aquilo que lhe é mais precioso, a sua integridade. Permita-se ser o leão que repousa em silêncio, mas que, quando necessário, se revela com a força de um rugido que ecoa pela imensidão. Se este vídeo ressoou em cada fibra do seu ser, se cada palavra acendeu em você a vontade de transformar a vulnerabilidade numa fortaleza, mantenha viva a esperança de que o equilíbrio entre compaixão e autodefesa é o caminho para uma vida plena e digna. Reflita, questione e, acima de tudo, aprenda a honrar a sua própria essência. Pois, tal como a luz que queima e a sombra que protege, a sua jornada é única e repleta de potencial. Força é presença seletiva.